Olá, nós somos do grupo 4 e hoje a gente vai fazer um podcast assim para falar a nossa visão sobre o trabalho de 20 Marques. Eu sou a Júlia Borges da Costa. Meu nome é Cauã Gilberto Painha. Meu nome é John Pinho Santos da Silva. Eu sou Juliana Bresciani Adami. Eu sou Laís Schmidt-Vert. E eu sou Lívia Rosário Barbosa. Bom, eu queria começar assim falando sobre o meu ponto de vista, que é de início o fato de eu não ter nada, assim, não sei muito sobre computadores. Então, eu acredito que esse trabalho, já desde o início, ele iria me ajudar a entender e conhecer mais, e também sobre a especificação. Quando eu vi o tamanho da especificação, 26 páginas, né, ou 27, primeiro, assim, dá um choque na gente, né, assusta. E aí, tipo assim, eu acho que ela foi muito útil ao longo do trabalho, porque toda vez eu lia aquilo muitas vezes, todas as vezes que eu lia, aparecia uma coisa nova, que eu achava que não tinha. Por exemplo, eu achei que eu tinha lido. Pode falar, Calma. Não, só queria adicionar essa parte da especificação, que quando você está fazendo os testes, quem está com o computador fazendo os testes, a especificação realmente ajudou muito a configurar o programa que a gente estava usando. Porque se a gente não tivesse a configuração, acho que ia ser meio inútil a gente ter alguma coisa, porque a gente não sabia de nada. Então, realmente, apesar de ser muito grande, 26 páginas, ainda assim foi muito útil, muito detalhado para a gente. Não só a especificação, mas também aquelas tabelas pré-montadas que ele enviou também. Ajudou também. Saber o que preencher, né, o que usar. Isso. A gente não teria para onde ir, né? E também as teorias principais que ele coloca em cada atividade ajuda muito para a gente saber que rumo seguir, né? E também a gente teve que ler muito artigo para isso, para fazer. Também saber o porquê que a gente está fazendo esse teste, para que serve, né? Sim. As explicações. Por exemplo, quando a gente pegava uma atividade, a gente via, entendia e meio que sabia por onde começar. Mas quando a gente lê os artigos, livros, a gente entende mais. E, tipo assim, para mim, eu aprendi muito lendo, para saber o que eu ia escrever. Pode falar. Acho que além de ter que ler, para saber o que a gente escrever, a gente também teve que ler bastante para saber o que procurar nos livros em si, né? Então, não sei vocês, mas pelo menos eu senti que eu li muito também material, assim, que não era exatamente o que eu estava escrevendo, mas eu pude aprender por fora, no meio da pesquisa. Sim, também. Sim. Muitas vezes. Uma das partes que eu achei mais difícil assim foi encontrar fontes confiáveis. Isso teve mesmo. Então, uma das partes que eu achei mais difícil assim foi encontrar fontes confiáveis e compreensíveis que não fossem muito técnicas, porque existem muito artigo em inglês e com muita linguagem técnica, né? Então, lógico que a gente tinha os slides do Giraldelli, que deu muita base, né, pra gente, mas para alguns microtemas, assim, a gente precisou ir em busca de artigos e alguns tinham muito mais temas do que a gente estava precisando, né, muito conteúdo e com linguagem muito técnica. Então, isso foi uma dificuldade que eu tive, não sei vocês. Sim. Eu acho que... Pode falar. Eu percebi também que eu fiz muito movimento de, tipo, eu sabia o que eu ia escrever, a argumentação que eu ia fazer, só que aí eu tinha que buscar uma fonte que confirmasse e embasasse minha informação. Então, eu ficava muito tempo procurando uma fonte que, tipo, que falasse exatamente o que eu queria falar, sabe? Que confirmasse, que embasasse. Que confirmasse. E tem muita coisa que não tem, né? Que a gente não encontra. Tipo, vários testes eu queria ler uma coisa sobre aquilo e não encontrava de jeito nenhum. Fiquei muito tempo procurando. Eu tive que pegar também em inglês. Então, eu também peguei. Complicado. Eu acho que também seria bom ter mais tempo. Porque, por exemplo, pra gente, quem faz estágio,
fica muito difícil. A gente ficava, às vezes, até tarde escrevendo. Teve gente aqui que faltou, né, inclusive eu, aula para escrever. Então, assim, se o trabalho fosse passado mais no início do semestre, eu acho que seria melhor, porque a gente teria mais tempo e a gente conseguiria entender mais para a prova. Porque, por exemplo, eu aprendi muito mais fazendo do trabalho. Então, assim, se ele fosse antes da prova ou enquanto tá rolando tudo para a prova primeira, talvez eu teria ido melhor. Não sei como que foi, né, mas acho que eu aprendi mais fazendo do trabalho. Eu concordo com a Júlia, porque quando eu tava fazendo, mesmo os testes mesmo, eu acho que eu aprendi bastante. Pode falar, William, se quiser. Não, pode terminar. Eu aprendi bastante fazendo os testes, porque eu sei muita coisa de computador, tipo o básico, mas ainda assim é muita coisa para quem não sabe nada, sabe? Mas quando você faz os testes, entende o que está acontecendo, quando você roda os testes ali no computador e o que acontece e tudo mais, você entende muito mais do que só... Não vou dizer que os slides do Giraldelli não são bons, mas você entende muito mais além daquilo que ele passa dentro de sala. Pode falar, Júlia. O que eu ia falar, voltando um pouco sobre a questão do tempo da Júlia, que enquanto ela estava falando, me deu a ideia também que seria interessante, por exemplo, tudo que a gente escreveu, assim, todas as atividades a gente teve teóricas sobre. Seria interessante, por exemplo, começou a matéria, começou o semestre, já ser liberado, por exemplo, a especificação, que é um material longo que você lendo de uma vez, você realmente não entende muita coisa porque é muito longo, é mais um material de consulta mesmo. Então, por exemplo, se como semestre a gente já soubesse das especificações do trabalho, já fosse liberado, e a gente pudesse escrever conforme as aulas vão passando e poder, assim, aproveitar as aulas também enquanto a gente está escrevendo, para, assim, frases-chave, entendeu? Acho que prazo ia ficar mais tranquilo, essa questão de poder, talvez até interagir um pouco mais com as aulas. Eu acho que, tipo, Isso é verdade. a carga horária não ajudasse nisso, né? A carga horária é, assim, 60 horas, a gente fica tudo muito corrido, a gente aprende em sala muito corrido. Mas, se fosse entregue passado antes, seria melhor. Pode falar. Como ele falou, né, o Giraldelli falou no início que ia ficar muito pegado, esse negócio do trabalho ser mais ou menos junto com a prova 2, eu vim aqui para confirmar que realmente ficou bem pesado, porque os mapas mentais, né, a entrega dos mapas mentais eu não consegui fazer. Eu fiz todos os mapas mentais da primeira prova, mas não consegui fazer outros da segunda, porque eu não deu tempo, eu faço o estágio também. Ficou muito apertado mesmo, assim. Eu acho que eu sei a matéria, mas né, é bom dar tempo de fazer os mapas mentais para poder consultar na prova, sabe? Aí eu vou falar um pouco da minha experiência fazendo os testes no notebook velho, que foi difícil, demorou muito, mas eu achei muito importante para a construção do trabalho, tipo, é como se fosse entender o que acontece na prática, e eu achei isso muito bom, tanto é que antes de fazer os testes, eu no começo, principalmente, eu estava entendendo nada, eu via as imagens e falava, gente, não estou entendendo nada, só que durante o momento de fazer os testes, eu fui entendendo e eu sinto que tipo, eu fazendo os testes, senti que eu tive uma compreensão do trabalho como um todo, assim. Então, foi importante, eu acho que fica até de aprendizado fazer os testes todo mundo junto no momento, tipo, juntar para fazer os testes, mesmo que demore um dia inteiro, mas eu acho que é importante, se fosse fazer novamente, eu recomendaria todo mundo fazer. Inclusive, quando a Lívia me deu acesso remoto para fazer os testes, eu entendi bem mais, assim, o conceito do que eu ia escrever. Porque só ver os resultados não dá uma compreensão muito clara. Fica difícil de entender. Eu acho que, na minha opinião, eu concordo muito com a Lívia, mas eu peguei o mais moderno, né? Então era mais fácil de fazer os testes, eram coisas mais rápidas. Mas eu também aprendi de aplicar isso na prática quando eu
sei lá, eu vou jogar alguma coisa e é um jogo muito pesado, eu sei que ele pode estar, às vezes, puxando, porque os jogos eles não são coisas multithread. Então eles puxam de um núcleo só. Então tem jogo que se você desativar o núcleo 0, que é o primeiro núcleo, você ganha uma potência, um desempenho melhor dentro do jogo. Então acho que fazendo os testes eu consegui entender muito mais essa parte de uso de núcleo, tanto aplicar no meu dia a dia, que é jogar ou fazer alguma coisa dentro do computador mesmo. E eu, por exemplo, quando falei no início que não entendia nada de computador, com o trabalho eu comecei a entender bem mais, né? Agora eu sei muita coisa que ajudaria na matéria. Verdade. Assim, não sei vocês, mas depois do trabalho eu tive a impressão que, por exemplo, eu estaria muito mais preparada para fazer a prova 1 do que eu me Verdade, sim. sentia Nossa, com preparada certeza. quando... Sim, com certeza. Na prática sempre é mais fácil de aprender, né? Sim. Só estudando pela matéria. Além do mais que a prova 1 foi bem... as provas do GeoDel é bem aplicada na realidade, né? Não é só teoria. Tem que estar dentro da atualidade dos computadores, consoles. Então, é bom executar esses testes para entender mais sobre os computadores na prática, né? Comparar. Sim. Também uma coisa... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia, assim, trazer outra coisa, porque, assim, nossa forma de escrita, a gente tentou, pelo menos tentou, né, parecer um artigo formal, né? A coisa as regras do trabalho estava bem especificado, tal, seguir as normas ABNT, e eu acho que isso foi muito importante, porque por mais que a gente já sabia alguma coisa ou outra, é sempre bom revisitar, né, que as regras ABNT mudam conforme os anos, e por mais que, por exemplo, é muito bom estudar isso, porque na nossa sala com certeza tem que fazer iniciação científica, que no final tem que apresentar um resultado formal. Eu acho que as regras que a gente aprendeu durante o trabalho e como aplicar, como amadurecer na escrita, acho que vai ser muito útil também em outras matérias que a gente vai ter. Com certeza. Eu acho que Inclusive, no quando trabalho, a gente assim. começou a fazer o trabalho, não tinha noção nenhuma de ABNT para como fazer as coisas, como fazer a citação. E depois que eu comecei a fazer e comecei a ver vocês fazendo, eu fiquei entendendo mais. A gente escreveu bastante coisa, bastante conteúdo foi usado. Também eu quero falar sobre como o texto de referência de trabalho foi parecido com, sei lá, não sei, deu uma sensação que o Giraldet estava falando, sabe? Eu achei muito bom isso, que foi bem... como é que eu posso falar? Uma linguagem mais natural. Uma linguagem natural, que não foi tão técnica, assim. Foi técnica, mas, tipo, dava para ler, sabe? Isso. Acho que a reunião também que a gente tem com ele, Sim. apesar de ser muito perto da entrega, ainda assim dá um feedback muito bom do que ele está pensando do nosso trabalho. E dá para saber o que ele quer que a gente mude ou não, e se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Então acho que a reunião é um ponto muito forte do trabalho no geral, apesar de valer nota, né? Ainda assim é um ponto muito importante que eu acho que seria melhor se aplicasse em outras matérias. A avaliação que ele faz também, né, olhando antes, Sim. né, os resultados, foi muito boa, porque a gente tinha alguns testes que precisavam ser refeitos, apesar de a gente ter feito mais de uma vez os testes, ainda tinha que refazer coisas que fugiram, né, da nossa visão. Uhum. E algumas coisas mesmo a gente via e a gente questionava e perguntava para ele, e ele respondia. Então, assim, foi super rígido. Pode falar. Também a nossa argumentação depende dos testes, né? Se a gente ficasse no errado,
e ele não desse nenhum feedback, a gente ia fazer a argumentação errada e já perdeu as esperanças, entendeu? Porque a gente argumenta com base no teste, né? Benchmark, comparação. Então, se já desse errado, aí a gente ia criar uma função na nossa cabeça que tipo, tal coisa é melhor do que a outra, e aí ia ficar assim, só que tá errado o teste, entendeu? Então, eu acho muito bom ele fazer essa avaliação antes. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que foi. É isso? Então é isso. O trabalho foi bem bacana. A gente conseguiu se ajudar, todo mundo. Deu um bom trabalho.